Fala galera! É provável que pelo menos uma vez ao assistir um filme, você ficou tão imerso no que estava acontecendo na tela que se desligou da realidade. Isso se deve em grande parte aos efeitos especiais. Quanto melhores eles são, mais a linha entre a fantasia e a realidade fica tênue. Vamos dar uma olhada nos bastidores de lançamentos de sucesso e de filmes lendários para descobrir como seus criadores usaram os efeitos especiais e como eram as famosas cenas antes dos efeitos. Vamos lá! Tenet. Vamos voltar ao momento em que saiu o primeiro trailer de Tenet. O Nolan prometeu nos surpreender, né? Ele manteve sua palavra, viu? Mas, além dos truques com o tempo, o filme também é interessante por mais uma coisa. A maioria das cenas de ação foi filmada sem o uso de computação gráfica. Lembra do momento em que um Boeing bate em um hangar? Tudo nela é real. O avião, o prédio, a explosão. De acordo com o ator John Washington, foi épico. Bem, com certeza acreditamos. Tem também a cena da perseguição em uma rodovia. A equipe de filmagem decidiu que os carros deveriam realmente andar de ré a uma velocidade de 95 km por hora. Para fazer isso, no entanto, eles tiveram que colocar um segundo painel de controle nos carros e colocar dublês diante deles. A tela verde não foi usada nem mesmo na cena em que o protagonista e Neil voam em um prédio de 20 andares. Os coordenadores de dublês pensaram, e se fizermos um bungee jumping, mas ao contrário? Eles então instalaram uma estrutura feita de alumínio resistente no telhado. Prenderam o Robert Pattinson e o John Washington a ela com cabos e, pressionando um botão, os puxaram para o ponto desejado. Isso sem falar das cenas de luta. Os atores tiveram que treinar durante horas para fazer todos esses movimentos complexos ao contrário. A atração. Não dá pra negar que destruir um bairro residencial inteiro por causa de um simples filme é um luxo, mesmo para produções com um orçamento exorbitante. Como então explicar a cena do filme russo Atração, em que uma nave alienígena destrói um bairro inteiro nos arredores de Moscou? Temos que agradecer a equipe do estúdio Man Road Post por este espetáculo. Os caras literalmente criaram uma cidade digital. Os especialistas desenvolveram um programa no qual montaram os edifícios peça por peça, como se fosse um Lego. Só que mais legal, para alcançar o máximo de realismo, eles tiveram que usar plantas de construção de edifícios reais, para que quando destruídos, eles se comportassem como prédios de verdade. Imagine só, até mesmo as peças de concreto com arames saindo são criadas por um algoritmo de computador. Além disso, um dos membros do estúdio encontrou na rede um gerador de tráfego, graças ao qual todos os carros do filme reagem uns aos outros e param no semáforo. Sim, os meios de transporte também são falsos. Depois que o bairro virtual foi montado, tudo o que faltava era jogar uma nave nele. O resultado ficou muito impressionante. Homem-Aranha, de volta ao lar. Muitos de vocês ficarão desapontados ao verem o set de filmagem de Volta ao Lar. Há um fundo verde por toda parte, trampolins, cabos e vários outros mecanismos. Onde estão as coisas épicas que nos mostraram no cinema? Bem, elas foram criadas em uma outra sala com uma plaquinha de efeitos visuais, e a equipe dela fez um ótimo trabalho. Lembra da cena em que uma enorme balsa está prestes a se dividir em duas partes? Oh my God! Mas o super-herói consegue juntá-las usando uma teia? Para alcançar essa riqueza de detalhe, uma equipe de 282 artistas gastou mais de um ano nela. Você consegue imaginar quanto trabalho foi feito? Até o comportamento de cada tipo de teia foi cuidadosamente pensado por um algoritmo. Mas a balsa em si não é totalmente virtual. Primeiro foi criado um modelo tridimensional, a partir do qual os construtores montaram a peça final. O resultado foi uma estrutura imponente, de quase 20 metros de largura, 14 metros de altura e 30 metros de comprimento. Cada uma das metades pesava cerca de 95 toneladas e no momento certo, cerca de 150 metros cúbicos de água foram despejados entre elas. Isso tudo em pleno set. Todo esse esforço para agradar o público. Não é incrível? A saga Crepúsculo, Amanhecer. Durante as filmagens da primeira parte de Amanhecer, o estúdio Image Engine se deparou com uma tarefa extremamente difícil: criar modelos tridimensionais de lobos enormes, tão realistas que fizessem os espectadores ficarem preocupados com a Bella. O que o diretor faria se os especialistas não tivessem conseguido? Talvez ele tivesse vestido uns figurantes com fantasias ridículas. Ainda bem que isso não aconteceu. Em primeiro lugar, os animadores estudaram a anatomia dos lobos. Era necessário que os modelos computadorizados se movessem de forma realista ao subir ou descer
descer as colinas. Depois de entender como o animal distribui o seu peso durante uma perseguição, os especialistas começaram a trabalhar as emoções. Devemos admitir que os lobos computadorizados mostram os dentes e rugem como animais reais, mas a etapa mais difícil, é claro, foi desenhar os pelos. As filmagens de Amanhecer começaram em 2010, e naquela época, o Imagine Engine não tinha as ferramentas sofisticadas que o estúdio tem hoje. Porém, uma equipe de artistas lideradas por Neil Escuri conseguiu reproduzir literalmente todos os pelos do corpo dos lobos. Pelo menos por esse trabalho, o filme merece nosso elogio. Chappie. Como Neil Blomkamp e companhia conseguiram criar um robô tão carismático e surpreendentemente vivo? É simples. Debaixo de uma camada de gráficos de alta qualidade está escondida uma pessoa real. Mas vamos por partes. A criação da aparência do Chappie começou muito antes do início das filmagens. Duas empresas trabalharam nisso ao mesmo tempo. A Image Engine, liderada por Chris Harvey, fez os efeitos visuais, e a Weta Workshop fez a parte da produção. Depois que o modelo 3D final foi criado com base nos esboços, chegou a hora do Sharlto Copley brilhar. O ator vestiu um traje cinza especial com marcadores de rastreamento e simplesmente começou a atuar. Para sentir melhor as proporções do robô, Sharlto também usou vários elementos do seu traje, como, por exemplo, uma placa no peito. Depois disso, os animadores do Image Engine entraram em ação. Os caras tiveram apenas 2 meses para a pós-produção. Durante esse tempo, eles tiveram que substituir o ator pelo Chappie em todas as cenas. Só podemos imaginar como isso foi trabalhoso. Mulan. Vamos começar com uma curiosidade. De acordo com o diretor de efeitos visuais, Sean Faden, às vezes havia 67 cavalos no set. Agora pense na cena em que Mulan galopa durante uma avalanche. Você acha que o vento negro nessas cenas é real? Para encontrar a resposta, vamos dar uma olhada nos bastidores do filme e ver a atriz Liu Yifei controlar com maestria um modelo mecânico coberto de tecido verde. Não se preocupe, nós também não imaginávamos. O cavalo digital criado pela Imageworks quase não dá para distinguir de um animal real. Claro, também foi preciso trabalhar muito no mecanismo. Para isso, foi criado um programa especial que o fazia se mover no ritmo certo. Mas os animadores se superaram. Eles pegaram um modelo tridimensional de um cavalo real e criaram um esqueleto, músculos e até a gordura virtual com base nele. Tudo para tornar os movimentos do corpo o mais realista possível. O resultado final você já viu. O que mais será que a computação gráfica será capaz de fazer em algumas décadas? X-Men Apocalipse. Não estaremos errados se dissermos que, de todo o filme, a cena mais memorável é aquela em que o mutante Quicksilver voa ao redor de uma mansão explodindo e resgata estudantes. Bem, vamos dar uma olhada como ela foi filmada. É óbvio que, na realidade, o Evan Peters não correu pelo set a uma velocidade incrível, mas ele teve que suar. O diretor fez o ator subir em uma esteira com chroma key, correr contra uma enorme máquina de vento e até carregar manequins como se fossem pessoas congeladas. O restante do trabalho foi feito pelos cinegrafistas e pelo estúdio Rising Sun. O primeiro usou uma câmera 3D Phantom em uma caixa à prova de choque, que atravessou a explosão a uma velocidade de quase 130 km por hora e capturou 3.000 quadros por segundo. E os caras do Rising Sun criaram todos os efeitos visuais e cenários, nos mínimos detalhes. Até o cachorro é uma animação. Bem, foi uma pós-produção longa e dolorosamente difícil, mas valeu a pena. O Hobbit. Já vamos avisando, agora seu mundo vai virar de cabeça para baixo. Vamos lembrar da lendária cena em que os gnomos vieram visitar Bilbo e destruíram todos os seus suprimentos de comida. Ela é assim, sem efeitos especiais. Um Gandalf solitário vaga por uma sala verde e finge ter uma